Olá pessoal, estive na Câmara dos Vereadores acompanhando a apresentação na reunião que teve sobre a questão do imposto de renda devido para investimentos no Fundo Municipal da Criança, do Adolescente e do Idoso, que serão, no total, na verdade são 6% que vão ser aplicados. Mas me chama a atenção, só um pouquinho antes de eu entrar no nosso programa hoje, é que eu já conheço bastante iniciativas em prol do idoso. O Brasil realmente está envelhecendo, Porto Alegre está se transformando na referência nacional como capital do idoso, mas eu vejo que está muito a desejar ainda iniciativas que realmente façam o idoso sentir-se não apenas velhos assistidos por instituições, ou às vezes por um projeto de lei, ou por um projeto seja privado ou público. No sentido de que o idoso só se fala sobre a questão da saúde, a saúde do idoso, os problemas ligados à saúde do idoso. Mas é preciso também falar do que é preciso fazer para a prevenção desse idoso através da arte, através da cultura. E quando eu digo isso, eu quero dizer que a partir de que há esses investimentos aí da isenção do imposto de renda de pessoa física para o fundo municipal da criança, do adolescente e do idoso, mas eu vou falar especificamente do idoso, é que seja revisto também e cobrado resultados dos projetos feitos em prol do idoso. Porque não adianta futuramente as instituições se apoderarem desse acesso, desse recurso, e não desenvolverem projetos que realmente venham dar retorno para o idoso como um todo e também para a sociedade. Porque a partir que o nosso idoso esteja bem, a sociedade também está bem. E aí eu questiono muito a questão de falta de projetos culturais, projetos que levem o idoso a assistir dança, a assistir espetáculos de teatro, shows. É preciso fazer um trabalho que também insira o idoso que gosta de fazer arte, né? Que é através de mostras que podem ser feitas da maturidade. Eu tive uma experiência aqui, quando fui convidado pela Idarte a fazer uma mostra que se chama Idarte mesmo, que foi fantástico. É um projeto bacana, uma ideia maravilhosa, que coloca e insere o idoso que gosta de cantar, que gosta de dançar, que gosta de interpretar no palco, para que as pessoas vejam aquela vida toda ali, aquela experiência toda, aqueles sonhos sendo realizados ali. Então, eu tenho certeza que com esse tipo de iniciativa, a gente vai estar fazendo com que o idoso se sinta muito melhor, se sinta menos doente, e não apenas dizer que o idoso tem que ser tratado com muito respeito só e dizer que ele tem que morrer com dignidade. Dignidade todo ser humano tem que ter, independente se é para morrer ou não. Mas a questão é que dignidade você também dá através da cultura, através da arte, de projetos que não fiquem só numa teoria falando em nome do idoso, ou até inclusive de portadores de doenças raras, tá? Sem que realmente eles estejam inseridos dentro da cultura. A cultura e a arte, ela é fundamental para a qualidade de vida de um idoso. Nós precisamos fazer com que qualquer iniciativa em prol do idoso esteja inserida a arte, esteja inserido a música, a dança, o teatro, as artes plásticas, a poesia. É preciso fazer com que esse idoso também se apodere disso e passe a interpretar o seu papel dentro dessas linguagens aí. Então, isso é um pedido que, aliás, eu fiz ao vereador, deixa eu me ver aqui, o vereador Ayrton Ferronato. Eu falei com ele sobre isso durante uma entrevista, que vocês vão acompanhar aqui durante o programa, tá? É que cadê os projetos culturais, né? Então, tipo assim, que valores estamos falando que vão investir para o idoso, né, em benefício do idoso, e que benefícios serão esses, como isso vai ser feito e o que está acontecendo realmente hoje de projetos voltados para o idoso através da arte e da cultura. Então, a minha fala que eu quero falar, que eu estou falando para vocês
antes de mostrar, de entrar no programa, é para que vocês também comecem a refletir de que qualquer investimento dentro da maturidade é preciso fazer com que essa pessoa da maturidade ela venha fazer parte de um contexto muito maior, e não ser apenas objeto político, não ser apenas um objeto de trocas, né, de instituições ou de pessoas interessadas em não realmente fazer do idoso uma ferramenta importante para o crescimento e para aproveitar o seu período de maturidade aqui. Esqueça a morte. A morte ela acontece, ela vai acontecer independente de ser idoso ou não. Não adianta apenas querer tratar do idoso com apenas doença. Não adianta ficar achando que o idoso é um coitadinho, que tudo ele precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de não sei o quê, não sei o quê. Não. Vamos falar também da arte. Vamos. Porque quem está doente. Quem adoece, adoece. Quem precisar de tratamento vai procurar tratamento. Isso é fato, isso é real. Agora, precisamos também falar sobre a arte. Precisamos inserir esses idosos dentro da cultura, botar eles no palco. E um outro nicho de idosos que é preciso colocar no contexto. Cadê os idosos que estão nas vilas, nas favelas, que não têm acesso a essa informação que se discute amanhã para estar investindo no idoso? Como vamos trabalhar esses idosos aí? Como vão levar o projeto até eles, né? Então, também é importante saber que tem idosos que ganham talvez meio salário mínimo para sobreviver e precisam de arte, precisam de ser assistidos. Não podemos também achar que só devemos falar para o idoso, aquele idoso que normalmente tem aí 2, 3 salários mínimos para se sustentar e outros que têm muito mais. Não. É também, se é para investir, uma isenção de investimento, seja imposto de renda físico ou jurídico, que isso, querendo ou não, é dinheiro público, que o Estado está abrindo mão, é preciso que isso seja muito bem investido em quem realmente necessite, em quem realmente precise. Caso contrário, vamos ficar enxugando gelo sem dar um resultado para a sociedade e para o nosso idoso que merece respeito, carinho e reconhecimento. Que ele seja protagonista das suas necessidades e não as pessoas se apoderarem para representá-los, quando na verdade às vezes acaba virando um grupo que não representa as necessidades reais da maturidade aí. Então, eu quero sim parabenizar a Frente Parlamentar do Idoso, que tem aí o Alvonir Medina como vereador que representa, presidente, tá? Também parabenizar aí todos os envolvidos nessa questão aí, porque eu tenho certeza que é preciso fazer com que o nosso idoso seja o protagonista principal das suas necessidades. Eu espero que vocês gostem do programa. Eu fui fazer essa reportagem na Câmara dos Vereadores, em pauta, trouxe para vocês aí então essa questão do imposto de renda devido aí, que poderá ser destinado ao Fundo Municipal da Criança, do Adolescente e do Idoso. Então, bom programa para vocês. Estamos aqui para cobrir, então, a reunião de orientação sobre doação do imposto de renda para o Fundo do Idoso aí. É uma proposta pela Frente Parlamentar da Pessoa Idosa de Porto Alegre, que está acontecendo agora aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E essa proposta aí que vai ser discutida aqui agora nesse encontro, nessa reunião proposta aí pelo vereador Reginaldo Pujol, Alvonir Medina e Ayrton Ferronato, é que, segundo informações do governo federal, parte do imposto de renda devido poderá ser destinado ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e ao Fundo Municipal do Idoso. Então, essa é a discussão já a partir deste ano, quando do preenchimento da declaração do imposto de renda aí. Será permitida a destinação de parcela do imposto devido 3% para os fundos municipais antes referidos aí. Então,
a gente vai estar fazendo essa matéria e trazendo para vocês o que os vereadores pensam, o que pessoas desses segmentos também pensam e acham dessa nova proposta aí do governo federal. Bom, olá pessoal, estou com o vereador aqui, Ayrton Ferronato, que estava participando agora, está aliás ainda participando, deu uma fugidinha para dar um depoimento sobre essa questão dos 3%. Vamos primeiro esclarecer uma coisa, vereador, é 0,3%, né? Não. Mais 0,3 que dá 0,6, ou é 3? É 3%. Porque foi o que o do CRS ali, ele já deixou claro, que é Sim. 0,3. Então, o que seria está valendo aí? É 3% para o Fundo Municipal do Idoso e 3% para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente, ou seja, são 6% do imposto devido. Não é do imposto a pagar. Ou seja, tu informa o que tu recebeu, o que tu gastou de valores possíveis de redução, isto automaticamente o programa da Receita Federal vai dizer o imposto devido é 50%. Se tu pagou durante o ano de imposto de renda na fonte 51, tu tem a restituir. Mas se tu pagou 42, tu vai pagar 8. Isso é o imposto que tu deve ou tem a restituir. É diferente do valor do imposto devido, que é aquele cálculo que a Receita faz automática pela sua própria sistema de computação. Aquele valor tu pode destinar, e nós falamos por Porto Alegre, tu pode destinar 3% para a criança, 3% para o idoso. Em vez de tu levar recursos, dinheiro para Brasília, tu deixa dinheiro aqui na nossa cidade. Este é o sistema de como tu contribui. Para dizer o seguinte... Isso é pessoa física. Pessoa física. A jurídica também tem a possibilidade de fazer, é outro percentual, é 1%. O que acontece? A cidade, para se habilitar, o município, para se habilitar a receber esse recurso, ela tem que ter alguns processos. E aqui em Porto Alegre nós temos o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que já é mais antigo, e o Fundo Municipal do Idoso, que é um projeto de minha autoria, que hoje viabilizou a chegada de milhões de reais para as políticas de idosos. E o que nós estamos aí para dizer? De que, na verdade, o imposto que nós devemos de renda para a União, nós temos uma bela possibilidade de deixar 6% no município. Paga 94% para a União, 3% para o idoso e 3% para a criança e adolescente. Agora, vereador, eu acho importante também levantar rapidinho aqui, para deixar o senhor voltar para a sala. Sim. É como fiscaliza esses projetos? Porque os projetos, às vezes, se encaixam dentro da lei, mas a execução do seu conteúdo artístico, que, aliás, a arte é o que menos se faz para o idoso. Eu vejo muito falar do idoso com relação à saúde. Sim, o idoso é sempre um coitadinho. Mas e a cultura? É uma coisa que não se fala e os projetos todos são voltados para uma coisa que é a questão da saúde do idoso. É só a saúde e a cultura? Belíssima a tua questão. Nós temos 2 momentos que podemos destinar recursos para fundo: criança, idoso, adolescente. O momento é durante o ano nós ir contribuindo para o fundo e na declaração no ano que vem descontar aquilo que contribuímos. Então nós podemos pagar agora em dezembro, novembro, setembro, podemos pagar para o fundo. Muito bem. E outra questão, outro momento é na declaração que nós estamos falando agora, que é o momento da declaração. Lá no pagamento durante o ano, tu vai escolher para quem tu quer destinar. Eu quero destinar para a Associação de Cegos, a CELB, que a gente tem feito ali. Pega, eu mesmo pago, contribuo e digo, quero que esse meu recurso vá para a Associação de Cegos. Agora, na declaração, hoje, agora, quando vamos fazer a declaração, nós não destinamos para uma instituição, nós destinamos para o fundo, o caixa do fundo. O Conselho Municipal do Idoso administra, organiza e comanda esse caixa do fundo. Tem servidores da prefeitura que administra também. Muito bem, as instituições todas, elas propõem ao Conselho, elas propõem projetos. Então é a instituição que vai dizer que projeto ela tem.
Algumas que é, vamos dizer assim, mais para atendimento, outra que é para obras na sua instituição, tudo por melhor. E o conselho aprova. Então cabe às instituições que tratam do idoso apresentar projetos. Em existindo recursos no fundo, no caixa do fundo, o conselho aprova e destina. Então é de responsabilidade da instituição que trata, que atua com o idoso e com a criança, estabelecer e propor os seus projetos. Então eu aproveito aqui, vereador, e deixo aqui dentro do programa Em Pauta da Rede RVC já um pedido. Por favor, falem mais sobre a cultura, o aproveitamento do uso da arte, da cultura para o idoso. Eu acho que isso é um pedido que eu faço em nome dos nossos web espectadores aqui. Nós somos da cultura e vemos o idoso dessa forma. Falta de projetos culturais para o idoso. Eu concordo contigo, acho que é uma bela proposição tua. Porque, na verdade, existe muito pouco um olhar de que é possível uma cultura para o idoso. Né? E cultura não é só uma aulinha de dança, não. É um projeto cultural, quando você fala em cultura, você pensa muito no jovem, né? Então, uma muito boa tua observação. Estamos juntos aí, vamos... Para fechar aqui, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu vou fazer para todos os vereadores aqui. Sim. O que é amar Porto Alegre? Eu sou um homem do interior do estado. E de cidade pequeníssima, município, a cidade tem 2.000 habitantes, 3, Doutor Ricardo. Me criei em Arvorezinha. E estou aqui em Porto Alegre há mais de 50 anos. E vim para cá, aqui estudei, aqui trabalhei, aqui formei minha família, tenho meus filhos e tenho minha atuação na cidade. E eu tenho atuação, eu trabalhei no setor público, setor privado, trabalhei no executivo, no legislativo. Amar Porto Alegre é ter este olhar de que Porto Alegre é uma cidade que tem as suas belezas naturais, mas também tem uma beleza humana, né, de um povo que cativa os nossos cidadãos. Nós temos Porto Alegre, o marco de envolvimento do cidadão junto às questões do poder público. Isto é uma marca que Porto Alegre tem e que precisamos amar. Damos exemplos para o mundo sobre as questões da participação. E para terminar, eu sou colorado, mas nós temos em Porto Alegre 2 campeões mundiais de futebol e não é pouca coisa. Legal. Aquele abraço. Sucesso para o senhor. Muito obrigado pela atenção. Gente, olha, eu vou ficando por aqui. Eu acabei de falar com o vereador Ayrton Ferronato. Daqui a pouco estou de volta aqui no programa Em Pauta com vocês. Bom, gente, eu estou de volta com o programa Em Pauta, diretamente aqui da Câmara de Vereadores. Eu estou agora aqui com... Vocês acabaram de já entrevista também aí com outros vereadores. E agora, claro, eu recebo para conversar sobre essa questão do imposto de renda devido, que é uma proposta aí do governo federal para investimentos também de 3% no Fundo Municipal da Criança, Adolescente e também do Idoso. Eu recebo agora, então, aqui o vereador Reginaldo Pujol, que é o presidente atual da Câmara também. Vereador, como é que o senhor viu essa iniciativa? É possível? Como é que estão as associações também para receber esse novo projeto aí? Bom, em verdade, a legislação tem evoluído bastante nesse particular e, nesse sentido, conseguiram que o leão fosse um pouquinho menos feroz. Mais simpático. E com sensibilidade, abrindo espaço de que nós pudéssemos transferir para o idoso e para a criança um percentual pré-estabelecido de 30%, 3% em cada caso, 6% no conjunto, do imposto de renda devido. Isso é uma posição que tem que ser bem esclarecida, porque o imposto devido não é o imposto pago, são aquele que antes das deduções deveria ser pago e as deduções depois ocorrem pelas mais diversas razões possíveis. Então,
Essa reunião que nós fizemos aqui foi de esclarecimento desse particular e de motivação para que os servidores da casa, os colegas vereadores, enfim, os nossos amigos pessoais, os empresários que nós conhecemos, os profissionais liberais com os quais nós temos vínculo, todos sejam sensibilizados para a ideia de que é possível reter 6% desse conjunto de recursos que normalmente vai para Brasília e que nem sempre retorna, muito pelo contrário, na maioria das vezes não retorna aqui para o município, e sim é utilizado para outras finalidades, nem sempre aquelas desejadas por nós. Agora, na sua gestão como presidente da casa, o senhor pretende também fazer alguma campanha para esclarecimento e conhecimento também e que haja mais interesse das pessoas físicas, porque o imposto é de pessoa física, para que tenham mais conhecimento e também se estimulem mais a investir nesses fundos? Com certeza. Começando por uma operação interna de motivação dos nossos servidores, especialmente aqueles que, por serem técnicos científicos, têm uma remuneração maior e que naturalmente têm retido um valor mais expressivo da sua renda pela própria condição da proporcionalidade da arrecadação. Então nós anunciei aqui, vamos fazer uma frente para estabelecer que no mínimo 100 pessoas aqui da Câmara passem a ser integrantes desse processo e destinem esses 6% que a lei permite para serem utilizados pelo Fundo Municipal da Criança e pelo Fundo Municipal do Idoso. Vereador, eu estou fazendo uma pergunta para todos os vereadores que estão dando essa entrevista para a Rede RVC, para o programa Em Pauta, que é o seguinte: o que é amar Porto Alegre? Bom, olha, uma vez me perguntaram algo semelhante sobre o clube da minha preferência. Aí tem algumas coisas que a gente não explica, a gente sente. Tem alguma coisa que a gente não estabelece como regra, mas estabelece como atitude. E tem alguma coisa que a gente não faz com o braço, com a perna, mas faz com o coração. Por exemplo, eu que adoro Porto Alegre, acho que me estimula o reconhecimento. Eu vim para cá, vindo lá da minha Quaraí, quando eu tinha 14 anos, e hoje tenho 80. Então, vivi aqui com brevíssimas interrupções, de tempo que eu estive no Rio de Janeiro, que era a capital, ou mais tarde em Brasília, que há mais tempo é a nossa capital federal, pouco mais de 2, 3 anos no conjunto. No resto, vivi, cresci aqui nessa cidade. E como é que o senhor define esse amor? O que é amar essa cidade? Esse sentimento indescritível, né? Porque como é que a gente reage com relação à pessoa amada, por exemplo? A gente é exigente com relação a ela, é egoísta com relação a ela, e tem uma série de coisas, e nem sempre a gente retribui da mesma forma. Então com a cidade também é assim. Às vezes a gente é egoísta ao ponto de dizer, a minha Porto Alegre, como se ela fosse só minha, ela tem que ser de todos nós. E nesse sentido eu digo o seguinte, essa Porto Alegre que é minha, que é tua, que é nossa, é uma coisa linda, divina, maravilhosa, não dá para descrever. Sucesso para o senhor, muito obrigado. Nada. Gente, olha, eu falei então com o vereador Pujol, que é o presidente da casa aqui, falando sobre essa nova fase aí do investimento do imposto de renda de pessoa física nesses fundos, tanto do idoso quanto também do adolescente e da criança aí. Bom, gente, olha, eu estou aqui de volta então com o nosso programa Em Pauta, hoje sendo feito aqui da Câmara dos Vereadores, onde
vem acompanhar aí essa questão do imposto de vídeo pessoal física para investimentos nos fundos municipais, tanto da criança quanto do adolescente e também do idoso. Eu estou agora aqui com o vereador Alvoni Medina. Alvoni Medina é o presidente da Frente Parlamentar do Idoso aqui. Vereador, como é que o senhor avalia esse encontro hoje aí, o senhor como também presidente da Frente Parlamentar do Idoso? Bom, eu vi realmente foi algo muito proveitoso, esclarecimento exatamente para as pessoas que elas podem doar, né, os seus impostos de rendas, exatamente escolher agora nessa época para ou do fundo do idoso ou para o fundo da criança, quer dizer, e disseminar também esse trabalho para as demais pessoas, para os seus familiares, para os seus amigos, para que realmente os idosos possam ter e também as crianças uma assistência muito maior que nós sabemos que precisa, principalmente as pessoas da terceira idade que estão envelhecendo, que precisam realmente desses recursos, precisam desse apoio, que existe muitas entidades que estão cuidando dessas pessoas, que às vezes a própria família não tem condições de cuidar. Então, esse dinheiro que vai entrar para o fundo do idoso, que vai gerenciar várias oportunidades para cuidar dessas pessoas, é fundamental. Quer dizer, que realmente que seria bom que todas as pessoas, que todos os empresários, que as pessoas abraçassem essa causa, porque nós sabemos que Porto Alegre está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo e realmente precisa disso, precisa de apoio, precisa de mais incentivo, precisa que seja mais divulgado esse trabalho para que as pessoas também venham entrar nessa causa. Falando agora com o presidente da casa, perguntei para ele como é que ele pretende fazer com que essa informação chegue agora e conscientize mais pessoas para que venham investir, abrir mão dos seus 3% do imposto pessoal física para investimento aí. O senhor, como presidente da Frente Parlamentar, o que pretende fazer para que seja mais divulgado e que chegue a maior número de pessoas possível? Nós vamos com a nossa equipe, juntamente com a equipe da nossa mídia, vamos também divulgar isso dentro das nossas redes sociais e juntamente cada um dos nossos que trabalha no nosso gabinete, que está com a gente, também disseminar isso dentro das suas redes sociais e também aqui na própria casa, de falar com as pessoas, aonde nós estivemos, onde nós fomos, também falar para essas pessoas que elas podem destinar esses 3% para os idosos e 3% para as crianças. Então nós vamos divulgar o maior número que nós pudermos, vamos disseminar, vamos contaminar, vamos contagiar as pessoas para que elas possam também entrar nessa causa. Eduardo, para a gente encerrar aqui, eu tenho duas perguntas para o senhor. Uma é a questão dos projetos voltados para a terceira idade, para o idoso. Raramente se fala em cultura para a terceira idade, mas cultura que eu digo em termos de projetos de acesso à cultura, de estarem nas plateias. E eu lhe pergunto assim, os projetos que estão hoje beneficiando, que fazem na cidade, beneficiam o idoso também dentro da cultura, não só dentro da lei obrigatória, que ele tem em meia entrada? Na verdade, inclusive eu fiz o projeto que é lei agora em Porto Alegre, que o câmbio se tornou um esporte símbolo do idoso da cidade de Porto Alegre. Então a gente tem divulgado esse trabalho, tem mostrado para as pessoas que realmente a cultura é fundamental para tirar esses idosos de dentro de casa, para trazer esses idosos para ter uma convivência maior com a sociedade, tirar esses idosos da ansiedade, tirar esses idosos da depressão, que às vezes eles estão dentro de casa. Muitos deles tomam remédio. Quando eles começam a fazer várias atividades esportivas ou outro tipo de atividades, traz esses idosos uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E nós estamos fazendo isso também como Frente Parlamentar do Idoso. Eu estou perguntando para todos os vereadores que eu estou entrevistando aqui na casa, o seguinte, o que é amar Porto Alegre? Olha, amar Porto Alegre é cuidar de Porto Alegre, é fazer projetos que beneficiem a cidade de Porto Alegre. Porque nós sabemos que não é só o idoso que existe em Porto Alegre. Existe a pessoa com deficiência física, existe a pessoa com deficiência visual, quer dizer, existem os cadeirantes, existem as pessoas com mobilidade reduzida. Então nós temos que cuidar dessas pessoas. Cuidar de Porto Alegre é cuidar das pessoas, é cuidar do povo, cuidar da sua população. Porque os prédios e outras coisas, isso aí tem que haver o cuidado natural. Mas nós temos que nos preocupar realmente com as pessoas que vivem na cidade de Porto Alegre. E se nós, como vereadores, como poder público, a gente não cuidar dessas pessoas, não fizermos trabalho para essas pessoas, ou projetos para que as pessoas sejam beneficiadas, então, do porquê que nós estamos fazendo aqui. Com certeza. Querido, sucesso para você. Falei aqui com o Alvoni Medina, que é o presidente da Frente Parlamentar do Idoso na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.